Os presidentes da Câmara, os deputados Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco se reuniram para negociar um acordo para o Supremo Tribunal Federal liberar as emendas parlamentares. Repórter Bruno Pinheiro chegando com as últimas informações. Alguma decisão, meu caro Bruno? Boa noite, bom trabalho. Isso tem irritado o Arthur Lira, que tem recorrido ao Supremo Tribunal Federal. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Que bom falar contigo. Essa reunião de um pouco mais de uma hora, hoje na residência oficial do presidente do Senado Federal, justamente para tentar entender e conversar. Arthur Lira recorreu, já que o segundo turno das eleições encerra agora, no dia 27. Logo na sequência, as emendas estarão de volta, que são chamadas de emenda PIX, são chamadas de orçamento secreto, orçamento de bancada também, e o Supremo Tribunal Federal ele quer regular justamente isso, esclarecer, jogar luz para justamente conseguir entender de que forma que esse repasse é realizado. Lá na campanha eleitoral, a gente lembra que havia, inclusive, um compromisso de acabar com esse orçamento secreto, mas o governo entendeu que não tinha como acabar, que isso acabou se tornando um instrumento dentro do Congresso Nacional. Arthur Lira foi conversar com o Rodrigo para justamente entender qual é esse acordo. No Senado, os senadores aceitaram um acordo sobre a emenda de bancada, que esse repasse seria feito justamente para obras estruturantes, cerca de 4 obras naquele estado. E aí, sobre o repasse de bancadas, que seria também justamente para aquela legenda que tem o maior número de representantes. Agora, aquela outra que já vai diretamente na conta do município, que tenha um certo esclarecimento de quem está enviando, quem está recebendo ou onde esse valor será enviado. Lá no Senado, houve um consenso, na Câmara, nada ainda de se resolver. E aí o ministro Flávio Dino suspendeu essas emendas. E agora Arthur Lira acha que é a hora de retornar e chegar a um entendimento. Essa reunião foi convocada justamente para tentar entender, acalmar os ânimos e enviar para o Supremo Tribunal Federal uma avaliação de que forma continuar com essas emendas, já que é um instrumento, como é chamado, que ajuda muito naqueles redutos eleitorais, justamente para tentar enviar para fazer obras, reparos e outros mais. E aí justamente o Congresso tenta se reestruturar, se organizar. Quando essa discussão surgiu no Supremo Tribunal Federal, o Senado explicou que não tinha nenhuma comprovação, que eles não anotavam em nada, nem em uma sacola de pão, ou seja, não tinha nada escrito que a emenda foi enviada para qual município e qual valor. O que o Supremo Tribunal quer justamente é jogar luz de que forma que esse dinheiro está sendo utilizado. A eleição está acabando e aparentemente na hora de voltar à normalidade, eles esperam dinheiro no caixa, viu, Tiago? Será que isso vai ser resolvido até depois da eleição? Bruno Pinheiro acompanhando os bastidores. Bom trabalho, Bruno. Dora Kramer, aquele assunto que você gosta de comentar aqui no Jornal Jovem Pan. E a preocupação é a seguinte: será que esse nó será desatado até a eleição da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional como um todo? Porque, ao que tudo indica, o impasse não vai ser resolvido tão cedo, né, Dora? Olha, na verdade, o que o Lira e o Pacheco estão querendo é ver como é que eles dão um nó no Supremo Tribunal Federal. Não estão nem um pouco a fim de desatar nó, coisa nenhuma. Por que agora esse assunto, né? Porque até então as emendas estavam suspensas mesmo por causa da eleição, vai acabando a eleição, ainda tem metade das emendas, porque elas puderam ser liberadas só até determinado momento, junho, julho, né, por aí, e agora elas voltam. Então, bate a pressa, né? Mas não arrefece o apetite, tá certo? Então, o que vai acontecer? O Lira e o Pacheco estão ali pressionados pelos deputados e senadores a encontrar uma maneira de ceder o mínimo possível. Não ceder, eu acho que a coisa vai caminhar para um argumento de que não dá tempo de dar as informações em relação às emendas de 2024, o que é mentira. Para usar uma palavra assim, português bem claro, né? Porque desde 30 de agosto, quando foi firmado aquele pacto no Supremo Tribunal Federal, até agora o Congresso não forneceu as informações que o Supremo pediu. Por isso que o ministro Flávio Dino manteve a suspensão das emendas, né?
e vai fazer tudo para não fornecer. Agora, no final da história, como você gosta de querer ficar me botando para adivinhar desfecho, Tiago, é o seguinte: alguém vai dar alguma coisa, o Congresso vai ter que ceder. Não vai dar para sair assim, ganhando do mesmo jeito tudo como estava ganhando. Mas é isso, o momento agora não é de saber como é que atende, não. É saber como é que atende, cedendo o mínimo possível. Pois é, Kobayashi, é saber também se o Supremo vai aceitar essa pressão do Congresso Nacional, né? Sim, e eu fico, Tiago, não consigo me acostumar com essa ideia de acordo para questões de inconstitucionalidade. O STF inventou isso, fez aquela reunião que a Dora já citou em agosto, uma grande audiência de conciliação com os poderes da República, como se a gente pudesse colocar na mesa e dispor de uma constitucionalidade ou não, como é o caso da publicidade no manejo do recurso público. É inconstitucional e ponto. E assim deveria ser, tal como já foi lá atrás, quando a ministra Rosa Weber já havia votado para derrubar o orçamento secreto. Agora os poderes estão todos ali enrolados nesse acordo, que fica dependendo de informação de um poder e de outro, e o negócio vai enrolando. E aí pode piorar, essa é a questão. Pode piorar por quê? Nessa negociação toda, tem aquelas pautas anti-STF que podem ser utilizadas, veja só, como jeito de empurrar um pouco mais, empurrar um pouco para lá, um pouco para cá, a força dos poderes, de ser objeto de barganha, o que não faz bem para a nossa sociedade. Tanto o STF deveria julgar a questão simplesmente do fato de ser constitucional ou inconstitucional, quanto o Legislativo deveria pautar e votar os projetos pelo fato de ser bom ou ser ruim para a população em geral. Agora fica tudo isso embolado e, no final das contas, sem uma solução, veja só, sem uma solução diante de um acordo.